infância, um simples erro de datilografia. O FBI está investigando o caso. Não vamos comentar. Notícias esportivas. Espera-se um público recorde para o jogo desta noite pelas semifinais do campeonato. O que é o mecanicismo filosófico? Uma breve síntese, poderíamos dizer que o mecanicismo é filho do materialismo, e esse, por sua vez, é parente próximo do empirismo radical. Para melhor elucidar essa questão, talvez devêssemos retornar à Grécia Antiga no período pré-socrático, quando o filósofo Heráclito de Éfeso, em oposição ao paradigma de Parmênides, afirmava que no universo tudo flui, ou seja, que tudo está em fluxo de mudança constante. Essa afirmativa recebia seu fundamento no que mais tarde seria chamado de experiência sensível, ou seja, naquilo que o filósofo deduzia de suas percepções diretas, visão, tato, olfato, etc. Ao contrário de Parmênides, Heráclito confiava no que percebia do mundo, e o que percebia era sua incessante transformação. Muitos séculos depois, já no início da Era Moderna, Nicolau Copérnico, astrônomo, matemático, polonês e cônego da Igreja, desenvolveu a teoria heliocêntrica. Essa nova astronomia depois a concepção ptolomaica de Terra no centro do universo, até então vigente. Com isso, evidenciou-se que o planeta Terra estava sob a ação de forças cósmicas que delineavam movimentos constantes, elípticos e previsíveis. No século seguinte, o filósofo René Descartes concebeu sua teoria da realidade, a que chamamos metafísica cartesiana. Trata-se de uma perspectiva racionalista que removeu da natureza a ideia de espírito, assumindo-a para propósitos científicos como puro objeto. O dualismo cartesiano, objetivando compreender a realidade, separou o cosmos em três substâncias: res cogitans, a matéria que pensa e que move, ou seja, a consciência; res extensa, a matéria inanimada que é movida, ou seja, o mundo corpóreo; e res infinita, a matéria divina do todo infinito e transcendente. Dessa nova epistemologia, passou-se a compreender a natureza, res extensa, como matéria sem alma, ou seja, que é apenas movida por forças externas e que não toma iniciativas e nem dispõe de consciência. A natureza passou a ser uma máquina sem vida, e o que nela se move passou a ser percebido como uma mera engrenagem que se configura por uma sucessão de eventos em cascata e que se repetem indefinidamente. A perspectiva de natureza que dominava a filosofia antes do advento da metafísica cartesiana era o organicismo, concebido por Aristóteles e que perdurou até a escolástica na Idade Média tardia. Essa visão percebia a natureza não apenas como objeto, mas também como espírito, visão que fundamentou a ortodoxia cristã de forças que operavam a razão divina sobre a natureza, assim como o panteísmo de sociedades primitivas que viam Deus diretamente dos fenômenos naturais. Descartes propôs a substituição do modelo aristotélico organicista por uma concepção de espaço geometrizado, no interior do qual as relações entre os objetos são determinadas por uma causalidade cega, tornando a natureza, outrora divina, agora uma engrenagem material. Essa visão cartesiana foi estendida até mesmo ao próprio corpo humano, que passou a ser percebido como uma máquina animada pela alma. Assim escreveu Descartes: "Suponho que o corpo não é senão uma estátua ou máquina. Todas as funções que atribuo a essa máquina seguem-se naturalmente da pura disposição de seus órgãos, da mesma forma como ocorre com os movimentos de um relógio." Não obstante Descartes retirar a alma do corpo e da natureza, Thomas Hobbes, um dos empiristas radicais do século XVII, foi muito além. Ele considerou que na impossibilidade de empiricamente provar a existência da ligação entre res cogitans e res extensa, ou seja, entre alma e corpo, a ideia de alma também deveria ser refutada ao sujeito cognoscente. O passo definitivo em direção ao materialismo seria dado algum tempo depois pelo filósofo materialista Feuerbach. Mais adiante na história, Isaac Newton, no século XVIII, astrônomo, físico e teólogo da Igreja Anglicana,
formulou as leis do movimento e da gravitação universal, que foram a base da revolução científica. O mecanicismo concebe a natureza como uma máquina que obedece às relações de causalidade necessárias, automáticas e previsíveis. Ele enxerga o funcionamento do mundo como um relógio, negando a possibilidade de providência divina e a metafísica da alma. Basicamente, ele afirma que só podemos reconhecer como existente aquilo que nossa experiência sensível é capaz de provar empiricamente, ou seja, nesse sentido, ele revisita a filosofia clássica do pré-socrático Heráclito. O mecanicismo é, portanto, uma teoria filosófica determinista, segundo a qual os fenômenos se explicam pela pura causalidade mecânica e se interpelam indefinidamente numa cascata de eventos que se retroalimenta. Se por um lado, o mecanicismo trouxe uma explicação mais adequada para os fenômenos cósmicos, universais e científicos, por outro, foi se tornando uma obsessão metodológica. Dele derivaram novos conceitos e perspectivas típicas da era moderna, tais como o ateísmo, os determinismos sociais e biológicos, o cientificismo, o materialismo radical, a negação da metafísica e a objetificação das relações de existência, entre muitas outras decorrências epistemológicas e sociais que vão da filosofia à psicologia, passando pela economia e até pela arte. Por exemplo, na lógica de mercado, fomos deixando de perseguir nossa própria vocação para correr atrás de agradar os outros, como forma de ascender socialmente. Passamos a nos inserir como peças autômatas de uma cadeia produtiva onde ficou difícil definir quem efetivamente determina o gosto pelo que se produz. A produção em série nos desenvolveu materialmente, mas também nos fez instrumentos de um fim indeterminado. No estudo da biologia e da medicina, passou-se por analogia a considerar o organismo humano como uma máquina cujo funcionamento é reconhecidamente mais complexo. O metabolismo dos seres vivos passou a ser explicado em termos de pura extensão do movimento local. Entretanto, o filósofo do século XX, Henri Bergson, em sua obra A Evolução Criadora, criticou o mecanicismo radical, procurando demonstrar a incompatibilidade dos processos biológicos com sua simples redução a processos físico-químicos. No campo da filosofia iluminista, o mecanicismo foi a base na qual nasceu uma visão de forças externas deterministas agindo sobre o homem à revelia de sua vontade, ou do reconhecimento de sua essência, que já havia sido negada ao final da Idade Média pela filosofia nominalista. Com isso, passou-se a acreditar que as circunstâncias sociais ou biológicas sozinhas poderiam explicar a maldade ou a bondade humana. Essa concepção também foi influente na visão positivista kantiana de humanidade autômata, que marcha na história inequivocamente em direção ao progresso. Na psicologia, esse pensamento resultou na escola behaviorista, que acreditava de boa fé na possibilidade de mudança radical da conduta humana pelo mero controle das contingências. O mecanicismo nos fez ver a jornada humana como uma viagem de avião sem piloto. Isso porque, segundo os mecanicistas, não existe livre-arbítrio humano, e menos ainda, alguma espécie de providência divina. Somos guiados por efeitos externos a nós, de forma automática e inconsciente. Foi justamente desse contexto que nasceu a psicanálise de Sigmund Freud e o surrealismo artístico de Salvador Dalí, que anunciam um mundo guiado pelo id e pelo absurdo. Passamos a rejeitar academicamente toda forma de intuição, inclusive nós mesmos passamos a nos resumir como um mero aglomerado de células. A vida passou a ser explicada como reações químicas, pulsão nervosa, batimento cardiorrespiratório, tudo estritamente físico e químico, e portanto, cientificamente reproduzível e experimentável. A produção da vida ficou circunscrita ao método científico. Na literatura, essa visão redundou na clássica obra de Mary Shelley, Frankenstein, onde a ciência consegue produzir vida concebendo cientificamente uma aterrorizante criatura. Ou mesmo na distopia clássica de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, onde nos é apresentada uma sociedade dividida em castas, onde as novas vidas eram reproduzidas em laboratórios e condicionadas a viverem felizes. A despeito de toda a ampla gama de influências e boa aceitação no meio acadêmico, uma das principais fragilidades da filosofia mecanicista é que ela não consegue explicar como se instala o movimento inicial. Todas as peças do universo estão engrenadas em perfeição e se movem sincronizadamente, sem que se consiga identificar de onde vem o impulso inicial.
Em muitos campos, como no das células ou nos átomos, ante a recusa metafísica, essa pergunta continuou sem explicação. Na astronomia, uma tentativa de sanar essa questão foi a teoria do Big Bang, que explicou a pulsão inicial de tudo por meio de uma grande explosão cósmica. A concepção do universo como apenas corpos em movimentos provenientes de uma causalidade cega, automática, cíclica e sem origem e nem fim, vem sendo considerada insuficiente pelas modernas noções da filosofia da ciência e de forma ainda mais contundente pela física quântica, no que tange às partículas subatômicas conforme o princípio da incerteza de Werner Heisenberg. Mesmo ante sua fragilidade filosófica, o mecanicismo foi influenciando todos os aspectos da vida humana como um efeito em cascata irrefreável que ele mesmo anuncia, e que se alastrou sem que a humanidade tomasse consciência disso. A alma de tudo no mundo foi se desfazendo e se comportando como engrenagem morta. Autômatos, um universo de moléculas sem vida, que cumprem seus movimentos e orbitam a troco de nada. Células que se aglomeram, se transformam, nascem, se reproduzem, morrem, num mundo onde tudo flui, mas não se propõe qualquer busca por intuir uma causa inicial ou uma razão final, um verbo, um ser. Tudo flui, como escreveu Heráclito, mas parece que nos falta um começo e uma finalidade nesse caos determinista. Se tudo flui, conforme evidenciou Heráclito, a pergunta seguinte é: para que fim tudo flui? Enquanto não soubermos a resposta, seguimos vagando e cumprindo nossa sentença existencial de forma automática, como instrumentos de um sentido que desconhecemos. Será que nossos corpos autômatos estarão sentenciados a vagar ao redor do mundo em movimentos cíclicos, impulsivos e sem qualquer propósito, que se repetem pelo resto da eternidade? Afinal, destituídos de alma e tendo o bem-estar material e os direitos políticos como única métrica existencial, será que, como sugeriu o filósofo naturalista Henri David Thoreau, os homens se tornaram ferramentas de suas próprias ferramentas?
Esse é um canal de estudos e reflexões. Se você gosta do nosso conteúdo, aprecia a filosofia, a arte e busca autoconhecimento, você não precisa continuar isolado. Convidamos você a participar do nosso grupo de estudos e amizade. Aproveitamos a oportunidade para indicar o nosso blog. Os links dos grupos e do blog estão disponibilizados no campo de descrição. Todo o nosso conteúdo se encontra organizado em nossas playlists. Confira já. Amplo espectro, estudos e reflexões, tendo a cultura como prazer.